A Guerra das Malvinas ocorreu entre a Argentina e o Reino Unido ao longo de 10 semanas em 1982, com o conflito sendo parte de uma disputa maior sobre a soberania dos territórios das Ilhas Malvinas e Geórgia do Sul. A difícil batalha levou a um total de 1.137 baixas para os britânicos, incluindo 107 capturados, enquanto os argentinos sofreram 13.619 baixas, incluindo mais de 11.000 capturados. A Guerra das Malvinas tem sido tema de inúmeros livros, filmes e até músicas ao longo dos anos, e ainda é um conflito controverso até hoje. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Na época da guerra, em 1982, a disputa entre a Argentina e o Reino Unido pela soberania das Malvinas já durava décadas. Em 1965, a Organização das Nações Unidas pediu que Reino Unido e Argentina chegassem a um acordo sobre as ilhas, com o Escritório de Relações Exteriores britânico disposto a renunciar o controle para a Argentina, pois o desacordo estava afetando o comércio britânico na América do Sul. No entanto, nunca se chegou a um acordo, em parte porque muitos ilhéus de descendência britânica não aceitariam o domínio argentino. Na perspectiva argentina, a ação de 1982 não foi uma invasão, mas uma reivindicação de um território que acreditavam pertencer a eles. Em 1764, a França estabeleceu a primeira colônia, nas Malvinas Orientais, e logo depois os britânicos reivindicaram as Malvinas Ocidentais. 5 anos depois, os espanhóis assumiram o controle do forte britânico em Port Egmont, nas Malvinas Ocidentais. 5 décadas depois, um indivíduo trabalhando para o que é hoje a Argentina, mas que então era conhecida como Províncias Unidas do Rio da Prata, reivindicou a posse das ilhas. Em 1833, os britânicos pediram aos argentinos que se retirassem, reafirmando seu domínio sobre a região. As Ilhas Malvinas permaneceriam em posse dos britânicos nas décadas seguintes, apesar da controversa reivindicação sobre as ilhas. Em 1971, o Acordo de Comunicações foi assinado por representantes dos governos britânico e argentino, que permitiu aos argentinos introduzir uma ligação aérea entre as Ilhas Malvinas e a cidade de Buenos Aires, a fim de estabelecer algum tipo de presença nas ilhas. Mais conversas ocorreram em 1977 a pedido do primeiro-ministro britânico James Callaghan, mas no final, pouco progresso foi feito. Em 1979, uma eleição geral levou os conservadores ao poder no Reino Unido. No ano seguinte, Nicholas Ridley, novo ministro de Estado para Assuntos Externos do Reino Unido, visitou as Malvinas e tentou vender um esquema de arrendamento aos ilhéus que recusaram sua oferta, não impressionados. De volta a Londres, ele foi supostamente visto como um traidor, embora mais tarde naquela noite ele tenha previsto que a Argentina invadiria em breve, afirmando, cito, "Se não fizermos algo, eles invadirão, e não há nada que possamos fazer." Fim da citação. A Argentina, por sua vez, sofria de estagnação econômica e agitação política no final dos anos 1970 e início dos 80. Entre 1976 e 1981, Jorge Rafael Videla foi o 42º presidente e ditador da Argentina. Ele chegou ao poder após um golpe que derrubou o governo de Isabel Perón, e seu governo é infame por seus constantes abusos dos direitos humanos e má gestão da economia. Uma nova junta, ou ditadura militar, foi instaurada em dezembro de 1981, liderada pelo general Leopoldo Galtieri, e foi esta junta opressiva que trouxe a ideia de invadir as Malvinas. Esperavam que isso agradasse ao povo argentino e despertasse sentimentos de patriotismo, unindo-os sob o governo enquanto acalmava a da agitação civil, distraindo-os das dificuldades econômicas que assolavam o país. Em 19 de março de 1982, fuzileiros navais argentinos infiltraram-se num grupo de comerciantes de sucata argentinos e hastearam a bandeira da Argentina na ilha da Geórgia do Sul,
um ato que mais tarde seria considerado a primeira ação ofensiva na guerra. Os britânicos subsequentemente enviaram o Her Majesty's Ship Endurance para a ilha, e nos dias seguintes, a junta argentina decidiu antecipar a invasão para 2 de abril. Em 1º de abril de 1982, o caçador argentino lançou a Operação Rosário, na qual eles enviaram navios de sua marinha, contendo equipamentos, armas e veículos para as costas das Ilhas Malvinas. Naquela noite, o contra-almirante argentino Jorge Alara enviou um rádio ao governador das ilhas, Rex Hunt, pedindo uma rendição pacífica. Mas Hunt recusou a oferta, e então vários grupos, incluindo o 1º Batalhão de Infantaria Marinha, liderado pelo comandante Pedro Giacchino, se moveram em direção aos quartéis de Muddy Brook, perto de Stanley, a capital das Ilhas Malvinas. Os argentinos acreditavam que os quartéis continham fuzileiros navais britânicos dormindo, embora ninguém parecesse estar de guarda, e a área estava quieta. O comandante Guillermo Sanches Sabaró, líder do 1º Grupo de Comandos Anfíbios, lembrou mais tarde, citação, ainda estava completamente escuro. Íamos usar gás lacrimogênio para forçar os britânicos a sair dos prédios e capturá-los. Nossas ordens eram para evitar baixas, se possível. Essa foi a missão mais difícil da minha carreira. Todo o nosso treinamento como comandos era para lutar agressivamente e infligir o máximo de baixas ao inimigo. Cercamos o quartel com metralhadoras, deixando apenas uma rota de fuga pela península ao norte do Porto Stanley. Quem não escapasse não alcançaria a cidade para reforçar os britânicos. Então jogamos as granadas de gás em cada prédio. Não houve reação. Os quartéis estavam vazios. Porém, o barulho das granadas alertou os britânicos sobre a presença argentina na ilha. O Major Mike Norman, no comando-geral dos fuzileiros navais britânicos, ordenou que todas as 68 tropas se movessem para a casa do governo e assumissem posições de defesa. A Força de Defesa das Ilhas Malvinas, composta por cerca de 23 homens, cujas funções consistiam principalmente em manter a vigilância, também recebeu tais ordens e foram aconselhados a não se envolver com o inimigo. Foi relatado mais tarde que, embora não houvesse relatos de testemunhas do ataque argentino aos quartéis, o estado em que o prédio havia sido deixado contava uma versão diferente dos eventos da narrativa argentina. As tropas britânicas descreveram as paredes do prédio como crivadas de balas e cobertas de marcas de granadas de fósforo branco, típico de uma operação de limpeza de casa. O tenente-comandante Pedro Giacchino, com apenas 16 homens, estava determinado a capturar a estratégica Casa do Governo. Ele dividiu seus homens em equipes menores, posicionando-os ao lado e atrás do prédio, acreditando que não havia tropas britânicas para lutar e que a tarefa seria fácil. O primeiro ataque contra o prédio do governo ocorreu às 6h30 da manhã, pouco antes de mais tropas argentinas desembarcarem na Baía de York. O tenente Gustavo Lugo liderou uma das unidades e começou a atirar nos fuzileiros navais britânicos dentro da residência. Enquanto isso, Giacchino, juntamente com outra pequena unidade, entrou no anexo dos servos, acreditando erroneamente ser a entrada traseira do prédio. 4 fuzileiros navais britânicos, no entanto, repeliram este ataque, com Giacchino sendo atingido no processo, enquanto outro tenente argentino foi baleado no braço. Giacchino estava vivo, mas gravemente ferido, e enquanto uma ameaça argentina tentava chegar até ele, foram impedidos e feridos durante um ataque de granada. Giacchino, chateado com isso, puxou o pino de uma de suas próprias granadas e ameaçou usá-la. Os britânicos tentaram persuadi-lo a se livrar da granada para que eles pudessem tratá-lo, mas Giacchino recusou, e assim os britânicos não conseguiram se aproximar dele por medo de ele soltar a arma. Ele foi levado mais tarde para um hospital, mas infelizmente tarde demais, e morreu devido à perda de sangue. Enquanto isso, na extremidade leste da cidade de Stanley, 20 AAVs, veículos anfíbios de assalto,
foram enviados de Puerto Belgrano junto com 2 companhias do 2º Batalhão de Infantaria Marinha e chegaram pela Baía de York. Na manhã de 2 de abril, eles foram confrontados por fuzileiros navais britânicos armados com foguetes antitanque e metralhadoras ao seguirem pela estrada do aeroporto rumo a Stanley. O governador Rex Hunt, em suas memórias, lembrou que um acerto direto parou o Amtrak argentino líder, escrevendo, citando: "Por volta dessa hora recebemos a notícia animadora de que a seção liderada pelo 2º em comando de Mike Bill Trollope havia eliminado o primeiro Armored Personnel Carrier. Eles colocaram um foguete de 84 milímetros nos trilhos e um foguete de 66 milímetros no compartimento de passageiros. Eles estavam prontos para atirar em qualquer um que saísse, mas ninguém saiu. Os britânicos posteriormente se retiraram pela Davis Street, enquanto os fuzileiros navais argentinos os perseguiam pela área residencial. Os britânicos tinham dificuldades para chegar à casa do governo, seu objetivo. De acordo com The Falklands War The Full Story pela equipe Insight do Sunday Times, os 16 fuzileiros navais decidiram contornar o morro onde os argentinos estavam posicionados, visando avançar para a casa do governo e surpreender o inimigo. Mas enquanto se moviam pelas bordas da cidade, eles foram alvejados em cada esquina, e por fim o fogo era tão intenso que tiveram que abandonar seus planos. No entanto, o cabo Low Armor não se deixou dissuadir e decidiu tentar mais uma vez chegar à casa do governo, liderando seus homens através de um campo de futebol antes de rastejar sob a cerca viva nos jardins ao redor do prédio. Ele declarou mais tarde: "Eu tive uma batalha em movimento com um bando de argentinos em veículos blindados que estavam me perseguindo em minha sessão de volta para Stanley. Ao chegarmos à casa do governo, recebíamos fogo de 3 direções. Os argentinos que estavam atacando a casa, tanto atrás quanto à frente, e nossos próprios caras, que estavam na casa e pensavam que éramos outra equipe de captura argentina tentando entrar. Um argentino foi morto e outros ficaram feridos em um dia complicado." As tropas britânicas finalmente adentraram a casa do governo. Próximo ao Porto Stanley, mais tropas e veículos argentinos chegavam, e adiante os fuzileiros navais britânicos tentaram repeli-los, com um deles disparando um projétil antitanque na lateral de uma embarcação de desembarque, que os britânicos afirmaram ter matado todos a bordo. Na casa do governo, a situação parecia desesperadora para os britânicos, que erroneamente acreditavam haver mais tropas argentinas do que de fato existia. As granadas de atordoamento argentinas eram confundidas com granadas de rifle de alto explosivo, e sua tática de movimentação constante reforçava essa crença equivocada. Na realidade, apenas cerca de uma dúzia de homens cercava a casa. O governador Rex Hunt afirmou em ligação: "Estamos ficando aqui, mas estamos presos. Não podemos nos mover. Devem ter cerca de 200 nos cercando agora. Eles têm jogado granadas de rifle em nós. Acho que pode haver morteiros, eu não sei. Eles vieram muito rapidamente e muito perto e então recuaram. Eles podem estar esperando os APCs chegarem para reduzir as baixas." Do lado de fora, 2 atiradores eliminaram tropas argentinas, enquanto tentavam se espalhar pela encosta que dava para o prédio. Por volta das 7h30 da manhã, a polícia local se envolveu quando descobriu que um civil tinha ido trabalhar na casa do governo, sem saber da violência que estava acontecendo. Cerca de 1 hora depois, Hunt decidiu entrar em contato com os comandantes argentinos em busca de uma solução, pois havia sido alertado pelo Major Norman que, cito, "Nossa defesa seria determinada, implacável, mas seria relativamente curta." Fim de citação. O contato argentino era Héctor Gilbert, o chefe da companhia aérea do governo argentino, Líneas Aéreas del Estado. Gilbert, junto com um vice-governador, exibiu uma bandeira branca após se dirigir à sede argentina e um cessar-fogo temporário foi implementado. O comandante argentino concordou posteriormente com uma reunião cara a cara com Hunt em seu escritório
e apesar de ter sido aconselhado que ele e os fuzileiros navais poderiam se espalhar pelo campo e estabelecer governo em outro lugar, Hunt cedeu, concordando em se render ao vice-almirante Carlos Buza e às forças argentinas por volta das 9h30 da manhã. Hunt lembrou mais tarde em suas memórias, citação, com o coração pesado, me virei para Mike e disse a ele para dar a ordem para depor as armas. Não conseguia me forçar a dizer rendição. O rosto de Mike era um misto de alívio e angústia. Não fazia parte do seu treinamento se render, mas seu bom senso lhe dizia que não havia realmente outra alternativa, fim de citação. Ele acreditava que os britânicos estavam em desvantagem tática e eram muito superados em número. Então foi para o Stanley Hall, quartel-general dos comandantes argentinos, usando seu uniforme completo. Relatadamente, em um ato final de desafio, ele disse a Busser, citação, você desembarcou ilegalmente em território britânico e eu ordeno que você e suas tropas se retirem imediatamente, fim de citação. Busser respondeu rindo. Então Hunt foi agredido e sua medalha roubada antes de ser colocado em confinamento. Horas depois, ele foi de avião para Montevidéu, Uruguai. Posteriormente, ele voltou para a Inglaterra e viveu em Londres durante a guerra. Em 3 de abril, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas pediu o fim das hostilidades e exigiu a retirada das tropas argentinas. Mas suas exigências foram ignoradas e, em 6 de abril, o governo britânico estabeleceu um gabinete de guerra que supervisionaria as operações diárias da campanha. Nos dias seguintes, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Alexander Haig, foi enviado pelo presidente Ronald Reagan para intermediar uma solução entre as duas nações. A primeira-ministra britânica Margaret Thatcher afirmou a Haig que sua força-tarefa só seria retirada se a Argentina retirasse suas tropas primeiro. No entanto, os comandantes argentinos eram igualmente intransigentes, afirmando que a soberania era um componente inegociável e que não haveria conversa sem ela. Quando Haig retornou a Londres em 11 de abril, ele descobriu que o governo britânico não tinha interesse em um compromisso. Ele retornou aos Estados Unidos da América antes de voltar à América do Sul, mas pouco progrediu. Em 30 de abril, o governo dos Estados Unidos da América anunciou apoio público ao Reino Unido. A força-tarefa britânica enviada às Ilhas Malvinas era composta por 127 navios, bem como 2 porta-aviões, o submarino Her Majesty's Ship Conqueror e 2 transatlânticos transportando a 3ª Brigada de Comando e a 5ª Brigada de Infantaria. Além disso, a Royal Air Force estabeleceu uma base aérea na Ilha de Ascensão, outro território ultramarino britânico equipado com aviões de reabastecimento, bombardeiros e aviões de combate. Em meados de abril, uma força-tarefa naval britânica foi enviada à ilha para se preparar, enquanto outra seguiu a Geórgia do Sul para recuperar o território. A Operação Parroquete foi a ação para retomar a Geórgia do Sul, envolvendo fuzileiros do Forte 2 Commando, uma unidade do Serviço Aéreo Especial e uma equipe de reconhecimento do Serviço Especial de Barcos. Ao todo, 240 soldados fizeram parte da operação, comandada pelo Major Guy Sheridan. O Her Majesty's Ship Conqueror foi o primeiro a chegar nas Malvinas em 19 de abril. E 2 dias depois, as tropas do Serviço Aéreo Especial e Special Boat Service começaram a desembarcar nos arredores da Geórgia do Sul, mas sua missão de estabelecer um posto de observação foi logo interrompida, quando 2 helicópteros caíram devido a condições climáticas difíceis. Em 24 de abril, os britânicos se reagruparam para reiniciar sua missão. Mas no dia seguinte, um submarino argentino, o Armada da República Argentina Santa Fé, foi avistado na superfície por um helicóptero britânico, levando muitos navios britânicos a despachar aeronaves para atacar o submarino. O Santa Fé foi tão danificado que não conseguiu mergulhar, então a tripulação teve que abandoná-lo.
o Major Sheridan reuniu seus 76 homens disponíveis e confrontou as forças argentinas na ilha. Com o apoio de 2 navios da Marinha Real, os britânicos presenciaram a rendição dos 190 soldados argentinos sem resistência. A Geórgia do Sul voltou ao controle britânico. Em abril, o governo britânico impôs uma zona de exclusão total de 200 milhas ao redor das Ilhas Malvinas, proibindo todas as aeronaves e embarcações de entrar na área, independentemente da nação a que pertenciam. As forças especiais britânicas, a Força Aérea Real e a Frota Aérea Armada participaram do ataque a navios e defesas argentinas dentro da zona. Em 1º de maio, o almirante britânico Sandy Woodward e sua frota de 12 navios de guerra e 3 navios de abastecimento entraram na zona para destruir as forças aéreas e marítimas argentinas antes de uma série de missões de bombardeio de longo alcance. Isso era conhecido como Operação Livro Negro. Acreditando que os britânicos provavelmente tomariam esse curso de ação, o almirante Jorge Anaya destacou seus navios de guerra disponíveis, incluindo o Armada da República Argentina General Belgrano, um cruzador leve da Segunda Guerra Mundial, acompanhado por 2 destroyers modernos. No mesmo dia, o Her Majesty's Ship Conqueror seguiu o grupo Belgrano e no dia seguinte chegou logo fora da zona de exclusão total. Woodward acreditava que poderia ser pego em um movimento de pinça e por isso ordenou que o general Belgrano fosse atacado. Sem seu conhecimento, o outro navio não conseguiu lançar suas aeronaves. O gabinete de guerra em Londres deu sinal verde para o ataque de Woodward e o general Belgrano foi subsequentemente atingido por 2 torpedos, matando 321 membros da tripulação e 2 civis. O navio afundou 1 hora depois e mais de 700 pessoas foram resgatadas no dia seguinte, após ficarem à deriva em condições severas por até 30 horas. O afundamento do general Belgrano ainda é uma das ações mais controversas de toda a Guerra das Malvinas, com alguns países europeus vacilando em seu apoio aos britânicos após o incidente. Além disso, isso perturbou muito aqueles na América Latina, incluindo a própria Argentina, com críticos observando que o navio não estava na zona de exclusão e que o ataque britânico havia sido particularmente imprudente. O notório tabloide britânico The Sun publicou a manchete Gotcha ao apresentar a notícia em sua primeira página. Ainda assim, muitos argumentaram que o afundamento do navio foi necessário e deu grande vantagem aos britânicos, pois, após a ação, a maioria da frota argentina voltou ao porto e não emergiu novamente durante a guerra, eliminando completamente a ameaça naval argentina. O capitão do navio, Héctor Bonzo, sobreviveu ao ataque e, em 2003, ele contou à equipe do documentário que estava se movendo em direção à zona de exclusão, não se afastando dela, e que estava sob ordens para atacar qualquer navio britânico que encontrasse. Isso, pelo menos, pôs fim à especulação de que o general Belgrano estava voltando para o porto no momento de sua destruição, e, na verdade, o contrário provavelmente era verdadeiro. 2 dias após o naufrágio do general Belgrano, o Her Majesty's Ship Sheffield britânico foi alvo de um ataque de míssil das forças argentinas, matando 20 membros da tripulação e ferindo mais 24. O navio foi posteriormente abandonado, mas manteve-se à tona na esperança de chamar a atenção dos submarinos argentinos em busca de alvos, permitindo aos britânicos mirá-los. O navio finalmente afundou em 10 de maio enquanto era rebocado para a Ilha da Ascensão. Nas semanas anteriores de conflito, os argentinos perderam cerca de 20 a 30% de suas aeronaves, algo que se tornou óbvio quando perceberam que não conseguiam impedir adequadamente os britânicos de desembarcar nas ilhas. Provando que um assalto terrestre viria primeiro e rapidamente, o comandante das forças terrestres, General Mário Menendez,
centralizou muitas de suas tropas ao redor da cidade de Stanley para proteger a pista de pouso. Em vez disso, os britânicos decidiram desembarcar inicialmente perto de Port St. Carlos, na costa norte das Malvinas Oriental, esperando evitar baixas entre os civis e as tropas. Os britânicos começaram a desembarcar em maio. No 21 e na manhã seguinte, eles estabeleceram uma área para conduzir suas operações. A primeira e mais longa batalha da guerra foi a Batalha de Goose Green, que começou em 28 de maio, uma semana após o desembarque dos britânicos. O hamlet de Goose Green era uma das várias posições-chave nas Ilhas Malvinas que precisariam ser capturadas para fins estratégicos, mas foi um movimento um tanto controverso. O comandante das forças terrestres britânicas, Brigadeiro Julian Thompson, estava sob pressão para produzir resultados rápidos pelo governo e ele acreditava que se envolver nessas pequenas disputas interferiria em seus planos de confrontar a liderança argentina em Stanley. Conselheiros militares também afirmaram que ignorar Goose Green poderia levar a um resultado melhor para as tropas britânicas, reduzindo baixas. Mas ainda assim, apesar de tudo isso, a decisão foi tomada para recapturar a aldeia, defendida pelo tenente-coronel argentino Ítalo Piatti e seus 1.200 homens, que estavam bem entrincheirados e bem equipados com morteiros e apoio de artilharia. Enquanto isso, a equipe britânica Two Para, com cerca de metade do número de soldados, foi enviada para capturar a aldeia. Entretanto, os líderes britânicos confiavam nas habilidades e experiência de seus homens, acreditando que o elemento surpresa os levaria à vitória. Além da inferioridade numérica, os britânicos sabiam que o campo de batalha dificultaria as coisas para eles, não por causa de um terreno complicado, mas sim pela falta dele. Era composto principalmente por campos verdes e planos, sem árvores e com pouca vegetação, além de turfeiras. O esconderijo era quase inacessível e o clima era úmido e ventoso durante a batalha das tropas. Os dois lados evitaram ataques noturnos, temendo danos aos civis. Na noite de 27 de maio, as tropas britânicas avançaram silenciosamente em direção ao povoado para evitar detecção. Eles planejavam atacar ao amanhecer, mas descobriram que os soldados argentinos os esperavam e reforçaram suas defesas. Apesar das tropas britânicas terem sido paradas 2 vezes durante seus avanços, isso só lhes custou cerca de 3 horas, sem perda imediata de vidas. Uma companhia, no entanto, foi atrasada por mais 1 hora enquanto se moviam para a base da colina Darwin, e se depararam com argentinos entrincheirados. Os britânicos foram presos em meio a tiros, e a Companhia B decidiu se retirar da posição desprotegida. As 2 unidades buscaram posições defensivas, enquanto o tenente-coronel Herbert Jones, comandante de 2 potências, tentou avançar por um pequeno vale para retomar o controle e devolver a vantagem aos britânicos. Mas tudo o que este movimento serviu foi para matar 3 homens que o seguiram. Jones mesmo foi logo depois ferido por tiros e morreu em minutos. Ele seria mais tarde condecorado póstumamente com a Cruz de Vitória. Nas próximas 5 horas, mais combates ocorreram entre os 2 lados, com a munição dos britânicos se esgotando. A companhia finalmente conseguiu superar os defensores no Morro Darwin, garantindo a área, logo após a 1 da tarde daquele dia. Em seguida, avançaram em direção ao Morro Boca, onde os defensores argentinos se renderam, mas a operação não estava concluída. A batalha por Goose Green levaria 40 horas e resultaria na perda de 17 soldados britânicos e 47 argentinos, incluindo o sargento Sérgio Ismael Garcia, que sozinho cobriu seus homens enquanto eles recuavam para a trilha Darwin-Goose Green para escapar. Ele foi condecorado póstumamente com a Medalha da Nação Argentina ao valor em combate. Em certo ponto, reforços argentinos foram enviados, mas o intenso fogo de artilharia britânico os obrigou a recuar, com alguns fugindo no mesmo helicóptero que os havia posicionado recentemente. O Major Keeble, no comando do 2º paraquedista após a morte do tenente-coronel Jones, e seus homens cercaram a posição argentina,
que ainda não foi capturada. Com seus soldados escassos de suprimentos, ele questionava se as tropas argentinas se renderiam sabendo que não tinham para onde ir. Apesar de ter feito um plano de backup, que incluía chamar helicópteros e outros armamentos caso a oposição não se rendesse, Keble nunca precisou usá-lo no final. Na manhã de 29 de maio, as forças argentinas em Goose Green se renderam formalmente e foram feitas prisioneiras. Outra área importante a ser tomada pelos britânicos era o Monte Kent, uma colina em East Falkland, a cerca de 5 milhas a oeste de Stanley. O brigadeiro Julian Thompson escreveu mais tarde que a ausência de tropas britânicas na montanha levaria as patrulhas argentinas a atacar aeronaves e tropas vulneráveis, observando que tais guardas teriam, citando, feito um tiro ao alvo nos helicópteros vulneráveis e nas tropas enquanto eles saltavam, temporariamente desorientados na escuridão. A operação teria sido um desastre, fim de citação. Na noite de 29 a 30 de maio, o comandante argentino André Ferreiro e seus homens encontraram uma unidade britânica, Serviço Aéreo Especial, na encosta da colina. O subsequente confronto levou ao ferimento grave de um soldado argentino e ao abandono de numerosos equipamentos. 2 soldados Serviço Aéreo Especial foram feridos no confronto, mas a unidade garantiu a colina e estabeleceu presença. Reforços do Royal Marine e a 7ª Bateria Sphinx, do 29º Regimento de Comando da Artilharia Real, foram ambos enviados em helicópteros para manter o Monte Kent seguro, mas ao chegar ao local de desembarque, eles descobriram os flashes de tiros e fogo de artilharia iluminando a noite. Eles logo descobriram que outra batalha ocorria, envolvendo as tropas Serviço Aéreo Especial que já estavam presentes há horas. Eles detectaram argentinos tentando sair da área. O curto conflito no Monte Kent resultou em vitória britânica, com o Serviço Aéreo Especial garantindo a colina no dia seguinte. Em 1º de junho, chegaram mais 5.000 tropas britânicas, assim como um novo comandante, o Major-General Jeremy Moore. Isso fez os britânicos começarem a planejar um ataque às forças argentinas em Stanley. Enquanto planejavam, suas forças navais continuavam a enfrentar ferimentos e até destruição nas mãos dos limitados, mas eficazes, ataques aéreos da Argentina, matando 56 homens e ferindo 150, quando atacaram o Royal Fleet Auxiliary Sir Galahad e o Royal Fleet Auxiliary Sir Tristram em 8 de junho. Na noite de 11 de junho, após dias de reconhecimento e planejamento estratégico, os britânicos atacaram o terreno elevado ao redor de Stanley, fortemente defendido pelos argentinos. Enquanto a marinha fornecia fogo de artilharia, as tropas da 3ª Brigada de Comando capturaram o Monte Longdon, Harriot e a Montanha Duas Irmãs, frustrando os planos argentinos de recuperar os pontos altos ao redor da ilha. A Batalha do Monte Harriot resultou em 2 soldados britânicos e 18 argentinos mortos, enquanto o conflito no Monte Longdon foi talvez o mais árduo, com as tropas britânicas enfrentando fogo de rifle, morteiro, artilharia e atiradores de elite. Nessa luta, 14 morreram quando o Her Majesty's Ship Glamorgan foi atingido por um míssil antinavio francês capturado por técnicos navais argentinos. Trevor Bradshaw, que participou da Batalha do Monte Longdon como parte do Para-Terceiro, lembrou, citação, "Era um caos, com fogo de artilharia amigo e inimigo caindo por todo o lugar." Fim da citação. Os 2 lados se envolveram em lutas brutais durante a noite e sofreram perdas severas como resultado. Apesar das dificuldades, os britânicos venceram. No dia 13 de junho, a próxima fase do plano foi colocada em ação, quando 2 para, auxiliados pelo Regimento de Cavalaria Blues e Royals, assumiram o controle do Wireless Ridge, ao custo de 3 vidas britânicas e 25 argentinas. Membros dos Scots Guards também garantiram o Monte Tumbledown, no qual 10 tropas britânicas e 30 tropas argentinas foram mortas.
Novamente, porém, os britânicos tiveram sucesso e agora que as defesas ao redor de Stanley haviam desmoronado, a resistência argentina dentro da cidade também começou a vacilar. No Monte William, uma unidade de Gurkhas chegou atrasada na noite anterior e descobriu que os postos argentinos estavam abandonados. No dia seguinte, 14 de junho, um cessar-fogo foi declarado e naquela noite, Margaret Thatcher anunciou à Câmara dos Comuns que as negociações relativas à rendição das tropas argentinas estavam em andamento. Durante a maior parte da guerra, houve tentativas de paz, porém sempre sem sucesso. Os argentinos e os britânicos rejeitaram as propostas um do outro. O secretário da Organização das Nações Unidas, em 18 de maio, então propôs que um administrador da Organização das Nações Unidas deveria supervisionar a retirada mútua de ambas as tropas. Portanto, os dois países poderiam buscar um acordo e governar as ilhas com o auxílio de instituições representativas locais. Eventualmente, os britânicos sugeriram que futuras negociações sobre a soberania da ilha fossem realizadas pela Organização das Nações Unidas, mas os argentinos rejeitaram essa ideia. Após a Guerra das Malvinas, os britânicos retomaram as Ilhas Sandwich do Sul. Embora a batalha agora estivesse terminada, não foi sem seu custo. Os britânicos perderam 255 vidas, enquanto mais 775 soldados foram feridos e 107 foram capturados pelos argentinos. Eles também perderam inúmeros navios, incluindo 2 destroyers e um navio de carga, 24 helicópteros e 10 aeronaves. Além disso, 3 civis perderam suas vidas durante o bombardeio na ilha. Porém, as perdas dos argentinos foram bem superiores. 649 pessoas foram mortas, 1.657 ficaram feridas e mais de 11.300 foram capturadas, embora tenham sido libertadas após o fim do conflito. Eles também perderam muitos equipamentos, incluindo 25 helicópteros, um submarino e 35 aviões de combate. Embora haja muito debate e controvérsia em torno da Guerra das Malvinas, para Margaret Thatcher e seu Partido Conservador, isso serviu apenas para aumentar sua popularidade, com alguns observando que a vitória do país foi um momento decisivo do mandato da primeira-ministra. Além disso, o Partido Conservador venceu por uma grande margem na próxima eleição geral, algo inédito desde 1945. A própria guerra foi fortemente apoiada pelo público britânico e elevou o moral em um momento em que muitos cidadãos britânicos sentiam que seu país não tinha mais influência no mundo e que os tempos eram difíceis devido ao declínio das indústrias e dificuldades econômicas. No entanto, nem todas as consequências foram ruins. Com o fracasso da Guerra das Malvinas em seu currículo, o governo Hunter da Argentina começou a vacilar, e em 1983, a democracia foi reinstaurada com uma eleição geral realizada em 30 de outubro. Raul Alfonsín, da União Cívica Radical, venceu a eleição e serviu como o 49º presidente da Argentina até 1989. Enquanto isso, os habitantes das Ilhas Malvinas tiveram sua cidadania britânica restaurada em 1983 e mais recursos foram investidos na região, resultando em melhor qualidade de vida e economia para os civis. Além disso, novas constituições entraram em vigor em 1985 e 2009, promovendo poderes descentralizados para os cidadãos das Malvinas. Embora breve, durando apenas 10 semanas, o engajamento foi uma luta feroz. E ainda assim, o debate sobre a soberania nunca foi realmente resolvido. Em 1989, Argentina e Grã-Bretanha restabeleceram suas relações através de uma declaração conjunta. A Argentina ainda mantém que tem uma reivindicação sobre as ilhas. Em 2013, um referendo viu os ilhéus votarem a favor de permanecerem como território britânico, mas o governo argentino descartou isso como uma manobra publicitária e, para muitos,
a questão ainda está sem resolução.